Meu nome é Aline, estou aqui para fazer uma entrevista sobre o autismo, para falar um pouquinho com um dos pais de um dos autistas, no caso aqui o Paulo, e ele vai explicar um pouquinho da sua vida diária com o Miguel. Oi Aline, boa noite. Em primeiro lugar eu quero agradecer por você ter lembrado de mim e do Miguel para poder te ajudar nesse trabalho seu aí, esse questionário sobre o autismo. E fiquei muito feliz de você lembrar da gente. Então, em primeiro lugar, vou me apresentar. Meu nome é Paulo César, eu tenho 43 anos. Eu sou daqui de Americana, interior do estado de São Paulo. E sou pai de um menino que está no transtorno do espectro do autismo, que é o Miguel Vinícius. Ele tem 6 anos de idade. Vou tentar mostrar a fotinha dele aqui para vocês, ó. É esse menino lindão aqui, meu gatão. E estamos aí, né? Ele é laudado desde os 2 anos de idade. E desde então a gente começou a nossa batalha diária em busca de terapias, né? Tratamentos, medicações. E vamos lá, vamos ver aí as perguntas, o que puder tá tirando de dúvida, explicando melhor. Vamos lá, vamos ver o que desenrola aí e vamos que vamos. Em qual momento você percebeu que ele poderia ser autista? Bom, então, a gente começou a desconfiar, Aline, foi basicamente... Olha, para explicar assim de uma maneira bem simples para você, até os 11 meses de idade do Miguel, ele era uma criança, assim, um bebê, né, no caso, de comportamento normal, vamos dizer assim. Ele parecia que ia falar logo, ele sentou, ele não teve a fase de engatinhar, mas ele ficou sentado. E de sentar, ele já aprendeu a ficar de pé. Então, no aniversário de 1 ano dele, por exemplo, ele já conseguia parar em pé, ele já estava dando passos, mas ele não engatinhou. E até então, pra gente, isso tinha sido normal. Mas o primeiro momento mesmo que a gente desconfiou de que possivelmente havia alguma coisa diferente, não sobre o autismo propriamente, mas a gente percebeu que tinha algo diferente, foi justamente no aniversário de 1 ano dele. Que ele teve a primeira crise, que agora a gente sabe que é uma crise do espectro do autismo, né? Mas ele teve uma crise devido à quantidade de pessoas que tinham, o som alto que estava na festa. E isso, claro, a gente só aprendeu depois, só entendeu depois. E percebemos também por causa dos 2 primos que ele tem. Um é 1 mês mais novo e o outro é 1 mês mais velho. Mas basicamente são todos ali na sequência, é uma escadinha. E o Miguel claramente com um desenvolvimento diferente, atrasado comparado com esses 2 primos. E tudo isso na festa de 1 ano dele, de aniversário de 1 ano. E aí o que aconteceu? Eu e a minha esposa na época, né, conversamos entre nós, começamos a pesquisar algumas coisas na internet, mas levamos o caso, a dúvida que a gente estava, por causa dessa crise que ele se machucou, ele puxou o cabelo, ele quase rasgou as orelhas puxando, ele chorou copiosamente, ele não parou de chorar durante praticamente toda a festa dele, ele chegou a dormir no meio da festa e só acordou na hora para a gente cantar os parabéns, para cortar o bolo. E mesmo assim ele acordou depois dessa exaustão que ele teve de choro. E ele voltou a chorar de novo, começou a se morder, os dentes dele estavam nascendo na época, né? Começou a machucar em cima da mão. E a gente percebeu aquilo um pouco estranho, né? E óbvio, né? Os sinais clássicos, a gente percebia que ele era um bebê que não olhava mais no olho da gente, não interagia mais, ele não respondia a estímulos como palminha, sabe? Cantar a musiquinha para ele, coisa que esses primos dele, que têm as idades próximas, já faziam, e faziam muito bem. I can't even touch or kiss my own son. You won't even look me in the I'm sorry. I was just trying to understand.
E aí a gente leva o caso para a pediatra dele, que era a pediatra que acompanhava desde o nascimento. E a gente expõe que a gente está na dúvida, a gente está achando que tem algo errado. E foi algo que nós percebemos muito fácil, porque as estereotipias do Miguel elas começaram muito cedo e eram diariamente. Ele girava muito, como um peão, sabe? Andava na ponta dos pés também. E tinha essas crises, que ele entrava num choro exaustivo e puxava cabelo, quase rasgava a orelha, se mordia. A gente passou para a pediatra. A primeira pediatra, a pediatra de costume dele, olhou pra gente e falou aquela frase clássica, né? Cada criança tem seu tempo, vocês são pais novos, tem que dar o tempo da criança, não pode comparar com priminho ou com crianças da mesma idade, porque cada um desenvolve. Aquela conversa de sempre. E a gente acreditou, a gente até aceitou no primeiro momento. Só que daí ele chegou a 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio mais ou menos. E a gente começou a perceber realmente que não havia, o Miguel não desenvolvia a fala e principalmente a parte do olhar, da interação, ele perdeu quase que 100% comigo e com a mãe dele. E aí a gente procurou uma nova pediatra, fomos buscar uma segunda opinião. Essa pediatra que a gente levou depois, ela fez uma consulta bem longa, sabe, que demorou 1 hora mais ou menos. E aí ela enrolou e falou pra gente, falou, pai, mãe, a gente vai encaminhar o Miguel pro neuropediatra, porque ele apresenta estereotipias. Ela não quis dizer abertamente do autismo, mas ela explicou mais ou menos por cima pra gente, né? E aí foi quase que certeiro, né? A gente buscou um neuropediatra. Essa consulta com o neuro, nunca me esqueço, foi bem demorada, levou 1 hora e meia quase dentro do consultório. Ele deixou o Miguel bem à vontade e ficou observando. E aí no final da consulta ele enrolou e falou pra gente, ele falou, a gente vai fazer todas as baterias de exame necessários para ter certeza que não seja algum problema genético, algum problema cerebral, né, algo assim do tipo. E se a gente perceber que não é nenhum outro tipo de deficiência, aí o Miguel está dentro do transtorno do espectro do autismo. E realmente, a gente fez toda uma bateria de exames que envolveu até ressonância magnética, um monte de coisa, exames de sangue, de genética, exames caríssimos, sabe? E aí voltou, ele teve exames normais, e aí o laudo foi fechado no transtorno do espectro do autista, né, no TEA, quando ele tinha 2 anos de idade. Com 2 anos de idade o Miguel já era laudado. E aí já não era mais uma dúvida, né? Aí já passou a ser uma certeza. Qual foi a sua perspectiva de vida após ele receber o diagnóstico? Então, a perspectiva de vida. Essa eu acho que é a mais complicada no começo, né? Depois do diagnóstico mesmo, porque ela muda completamente, né? Nós pais de autistas, a gente costuma dizer que a gente vive um luto. É um luto, né, entre aspas, mas a gente perde o primeiro filho que a gente tem e ganha um novo filho. Então, tipo assim, nós perdemos o primeiro Miguel, que é aquele Miguel que a gente idealizou, eu mesmo como pai idealizei, né? Que pai que não quer o menino crescendo, jogando futebol com ele, jogando videogame com ele, sei lá, fazendo brincadeiras, né? E isso mudou completamente. Então, essa perspectiva que você está perguntando, ela é realmente o choque. É o choque da realidade. Porque você acaba percebendo que tudo aquilo que você idealizou ali no começo, coisas que você pensava em época de escola, né, brincadeira com crianças, com primos, a realidade do Miguel é completamente outra, né? E você tem que mudar junto. Você precisa mudar junto. O aprendizado, ele é diário. E principalmente eu tiro por base a minha vida. Eu não tive nenhum parente, nenhum vizinho, ninguém próximo de mim que estava dentro do transtorno do espectro do autismo. Então,
foi algo muito novo e ainda é. Eu ainda aprendo a cada dia que passa. O Miguel me ensina muito. Eu costumo brincar até dizer que o Miguel é um pequeno gênio. Ele começou a ler palavras a partir dos 2 anos de idade. Então foi algo assim meio novo, diferente. E eu acho que sobre a perspectiva seria isso. Você tem que reformular a forma de imaginar o seu futuro com o seu filho, sabe? E começar a mergulhar no mundo dele. Não é fácil, ninguém está falando que é fácil não. Mas você tem que entrar no mundo dele, brincar com aquilo que ele gosta de brincar e reaprender a ser pai e ser mãe, no caso de filhos autistas. E nunca baixar a cabeça, né? Tem que estar sempre em pé, cansado ou não, mas você tem que estar sempre de pé e sempre pronto para lutar por algo por eles, né? Por exemplo, o Miguel, ele não é verbal. Então, ele necessariamente precisa de mim, da mãe dele, sempre estar a par, sempre estar lutando por tudo por ele, porque como ele não fala, ele não conta nada, por isso que eu falo que é um desafio diário. E é isso, a perspectiva de vida muda. Você imaginou uma coisa e tem que se readequar, tem que aprender. Na sua opinião, qual a maior dificuldade diária que você enfrenta? Sim, eu tiro muito por base pelo fato de nós morarmos aqui no interior do estado, como eu disse para você. E eu mesmo fiz parte do grupo de pais que há 3 anos atrás, acho 3 ou 4 anos atrás, a gente precisou brigar com a Câmara de Vereadores aqui da cidade para começar a exigir a identificação do laço do autismo, né? No transporte público, nos hospitais, até mesmo em alguns comércios, sabe? Tipo supermercados e locais assim parecidos, porque não tinha. Era identificado para gestantes, para idosos e para pessoas com deficiência física. E aí você chegava com o laudo, com a carteirinha do autista, e tinha pessoas que achavam ruim, sabe? Porque, como a gente fala, fisicamente, você olha para o autista, ele não tem uma deficiência física, o rosto dele não é diferente. Você olha, você acha que é uma criança típica, normal. E às vezes ele vai precisar do atendimento prioritário, porque eles não aguentam ficar em determinados lugares por muito tempo, eles não conseguem ficar próximos de aglomeração de pessoas, ou locais que tem som ambiente muito alto. Então, essa parte relacionada mesmo à inclusão, ela é difícil. E para você ver, tá na lei. Tá na lei, é algo da lei. É algo que tem um artigo lá, é simplesmente o estabelecimento respeitar, colocar. Mas sobre isso, eu nem comento muita coisa, porque quando eu percebo estabelecimentos sem identificação, e são locais que são necessários à identificação para as pessoas especiais, a gente agora tem uma rede de apoio ligada aqui na nossa cidade, junto com o Conselho Tutelar também, que dá para a gente comunicar, e esses lugares geralmente já são notificados, para começar a colocar a identificação e trabalhar com a inclusão. Por exemplo, aqui mesmo a gente quase não tem atividades, né, festas, vamos dizer assim, eventos, a palavra correta seria eventos relacionados para público autista. Não tem. E isso é um trabalho importante de inclusão, entendeu? Os cinemas daqui da nossa região estão começando agora a fazer sessões especializadas para autistas, que são aquelas que têm luz um pouco mais acesa, o som do cinema não é tão alto, sabe? Começou agora, é recente. Eu fiquei sabendo, acho que há 2 ou 3 meses atrás que começou. Então o trabalho de inclusão ainda é passo de tartaruga. Mas a gente não desiste, né? E não pode desistir. Porque eles necessitam, e volto a dizer, eles dependem de que nós vamos atrás e briguemos por eles, porque senão não tem como. Senão a inclusão nunca vai sair do papel, vamos dizer assim, entendeu? Nunca vai virar a realidade, vai estar sempre ali só na teoria. Okay. No. No, it's okay. No. But, No. Julie! No. Julie! No. Julie! No. Ben, it's okay. I'm here. Shh. It's okay.
Como é a vida educacional que ele tem e qual a sua opinião? Então, Aline, da parte educacional dele, o Miguel vai na escolinha, ele já está no 2º ano da escolinha, ele vai nos períodos da manhã na escolinha, lá ele faz só meio período, porque ele tem toda uma restrição alimentar, então ele não come, não é qualquer tipo de comida que ele come, e aí, óbvio, né, ele chega no horário do intervalo da escola, a gente tem que buscar ele, porque ele precisa se alimentar. E ele não come absolutamente nada fora da casa dele, né? É uma grande dificuldade que a gente tem. E na parte da tarde ele faz as terapias, no centro que se chama Equipe Educar. E o que eu posso dizer para você nessa parte assim da educação? Tivemos problemas já no ano passado, né, com uma professora e uma estagiária que acompanhava ele na sala de aula. Esses 2 anos foram escolinhas da prefeitura e a gente não teve trabalho quanto à liberação de estagiária para acompanhar ele, a acompanhante dele na sala de aula. Porém, no ano passado, a gente ficou sabendo esse ano, óbvio, mas no ano passado a gente ficou sabendo que a professora e a estagiária forçavam ele para ficar na sala de vídeo e ele entrava em crise, ele chorava. Inclusive por causa disso ele pegou ranço de televisão. Ele não suporta televisão ligada, nem em casa e nem em qualquer estabelecimento que ele vai. E só agora esse ano, por funcionários que trabalham na escola, que a gente ficou sabendo que acontecia isso na sala de vídeo. Então você está vendo? Isso da parte educacional, muitas coisas são válidas no quesito de inclusão. Mas muitas coisas ainda são feitas de maneira errada. E o que é pior, nós, pais, apostamos as nossas fichas nos professores, nas estagiárias que ficam como acompanhantes com ele, entendeu? E o Miguel, volto a dizer, ele não é verbal, então ele não conta pra gente como foi o dia dele na escola, né, o que ele fez, ele não conta. E automaticamente ele também não conta as coisas ruins que acontecem. Mas basicamente é isso. Aí é claro, eu tenho amizade com alguns pais de autistas já maiores, né, que estão na adolescência, tudo, e eles já me falaram que aqui pro interior do estado onde a gente mora, a rede estadual de ensino, ela é complicada também para a parte de inclusão do autista, porque eles geralmente não querem arrumar esse acompanhante para a sala de aula, então já tem que ser mediante a processo, sabe? Tem que entrar na justiça para exigir uma coisa que é direito deles, entendeu? Coisa que eu não me conformo, não entra na minha cabeça isso. Mas da parte educacional, o que eu posso dizer para finalizar? O Miguel gosta, ele não faz às vezes as mesmas atividades que os coleguinhas fazem na sala de aula, mas ele gosta. Esse ano pelo menos aqui ele parece estar sendo muito bem tratado, tanto que ele está tomando gosto. Chega no horário da escola, ele vai feliz, ele vai bem contente. E é isso aí. Vamos ver agora a partir do ano que vem que ele passa pro ensino fundamental, né? Que é a rede estadual aqui que cobre. E vamos ver como que vai ser. Aí eu posso dar futuramente mais informações de como o Miguel está se comportando. Mas por enquanto é assim. Tem coisas muito boas e coisas que ainda precisam melhorar. E que infelizmente a gente só fica sabendo pela boca dos outros, sabe? Basicamente é isso. De qual forma você acredita que a população pode colaborar na vida de um autista? Olha, sobre a população, o que dá pra gente falar bastante é o seguinte. Volto a dizer, hoje em dia as informações sobre o autismo já são melhores do que antigamente. Então o que a gente espera da população, da sociedade de um modo geral, vamos dizer assim? A gente quer compreensão, a gente quer entendimento. A melhor maneira que a população pode ajudar os autistas e principalmente pais de autistas, familiares de autistas, porque quando você tem um autista na família, além do espectro de toda a dificuldade em cima da criança, em cima do autista, a família, os familiares próximos, eles também sofrem.
eles também cansam psicologicamente, não é fácil. Então, da parte da população, a única coisa que a gente espera é compreensão, é entendimento, é tentar aprender e entender cada vez mais, aprender a respeitar os limites do autista, porque realmente tem lugares que o Miguel, por exemplo, não pode ficar com som alto, não pode ficar com barulhos de fogos de artifício, de rojão, entendeu? E isso é uma coisa que já compete realmente à população, à sociedade colaborar com a gente. Principalmente aqueles que acabam tendo mais contato no dia a dia. Volto a dizer, a gente bate sempre na mesma tecla, não é fácil. Você vai encontrar pessoas de ótima índole, de bom coração, que vão te ajudar, que vão estender a mão, vão entender a limitação que a criança, o autista tem, mas também tem muita gente ignorante, que eu acho que é impossível que não tenha escutado, nem que seja uma única vez, sobre o autismo na vida, no decorrer da vida, principalmente hoje em dia, com as redes sociais, com a internet, fácil, acessível, né? Mas, ainda assim, da parte da população, eu acho que se acaba parando já com o preconceito, com o olhar torto, sabe, aquela coisa assim, já é um ótimo passo, já é um grande começo, né? O entendimento é só você se abrir, conversar com quem convive, pesquisar um pouquinho, usa a internet pro bem, para de usar a internet só para coisa ruim, só para postar bobagem ou para ofender as pessoas. Não, começa a usar a internet para aprender, para ganhar informação. E hoje em dia tem muita informação. Dá para você aprender. E automaticamente você vai auxiliar muito, não só o autista, mas a família, que principalmente os familiares do autista também precisam muito de ajuda e compreensão nesses momentos. Você acha que a população está mais bem informada sobre o autismo? Então, sobre essa pergunta, eu acho que eu já respondi um pouquinho na anterior, né? Basicamente sobre isso. Buscar informação, né? As pessoas precisam, assim, não é também só buscar informação, é estar aberto a aprender. Porque você lê, você pode pegar uma propaganda, um artigo, ou seguir um artista na rede social, na televisão, que tem filho autista e que tem um padrão de vida elevado, né? Que você não pode rotular, achar que porque aquele artista famoso que tem o filho, que, nossa, hoje em dia ele é um moço, ele conversa, não sei o que, viu? O padrão que ele teve de terapias, de tratamentos, de medicações, são outra categoria. Muitas vezes foram terapias feitas fora do Brasil. Então eu acabei entrando um pouquinho na outra resposta, eu entrei um pouquinho nessa também. Informações hoje em dia tem. E se por acaso tem preguiça de pesquisar na internet, é simples. Chama o pai do autista, chama a mãe, pergunta, tenta saber, viu? Como que é? O que o Miguel gosta? O que ele não gosta? O que pode fazer quando está perto dele? O que não pode? É entendimento, é compreensão. Então acho que, volto a dizer, eu acabei respondendo essa pergunta na outra, né? Mas basicamente é isso. Informações tem, melhorou muito comparado com antigamente, né? Volto a dizer, a internet trouxe coisas muito ruins, mas trouxe coisas muito boas também. Então vamos tirar proveito dela, vamos aprender, vamos crescer, vamos evoluir, que tudo é aprendizado pra gente. Você já participou desse tipo de entrevista alguma vez? Não, nunca participei de um tipo de entrevista assim, e volto a agradecer você pela oportunidade, por ter lembrado de mim, né? Lembrado do Miguel, porque é uma oportunidade da gente desabafar um pouquinho, explicar, porque não são só tristezas, tá? Tem muita coisa boa. Eu volto a dizer, eu brinco e tenho orgulho de dizer para todo mundo, por exemplo, que o Miguel é um pequeno gênio, né? E que eu e as pessoas próximas dele, a gente aprende com ele diariamente. É muito bom, sabe? Mesmo ele tendo o mundinho dele, sendo um pouco difícil de interagir com ele, mas quando você consegue
aqueles 5 minutos, 10 minutos que ele interage com você ali, que ele presta atenção em você, é muito gratificante. E esse tipo de entrevista, esse tipo de questionário é legal, porque nós, pais de autistas, às vezes precisamos conversar e expor e falar aquilo que a gente está sentindo. Às vezes a gente fala um pouquinho demais, tá? Eu entendo, eu sei disso, mas é porque a gente precisa desabafar. É algo que fica muito difícil. A nossa vida social, ela diminui bastante, ela muda completamente, né? Porque não são em todos os lugares que dá para levar os nossos filhos autistas. E eu tenho certas lutas, escuto histórias de outros pais que têm outros tipos de lutas, outras dificuldades, porque cada autista tem uma dificuldade diferente. Mesmo aqueles que são verbais, que conversam, eles às vezes continuam tendo crises, ou então, sei lá, não comem alguma coisa, ou usam fralda até hoje, como é o caso do Miguel. Então esse tipo de entrevista é muito legal e eu agradeço muito mesmo a oportunidade, viu? Tomara que tenha mais possibilidades de a gente conversar sobre o assunto. Espero mesmo. Qual a maior lição de vida que você aprendeu sendo responsável por um autista? Bom, a maior lição de vida que eu tirei sobre o autismo do meu filho é algo que eu já te falei ali em outras conversas nossas, mas eu acho que eu defino sempre como amor incondicional. Amor incondicional por quê? Porque ele é um amor incondicional da minha parte, da parte da mãe dele, e principalmente dele. É o amor mais puro, é o amor mais sincero que a gente pode ter de um filho, uma filha, né? Como no seu caso, porque a gente sabe que aquele momento que ele vem pedir um beijo seu, um abraço seu, às vezes é uma vez no dia, uma vez na semana, sei lá, mas você sente, sabe? Toda vez que eu falo isso, eu fico emocionado, sim, porque toda vez que o Miguel me procura, do nada, sabe? Ele olha pra mim, o olhar dele cruza comigo, e ele vem e me abraça e pede meu colo. Ele é um menino grande. Eu faço questão de pegar ele no colo e ficar com ele no meu colo o tempo que eu aguentar. Porque eu sei que pode ser que de repente ele desligue e só vá pedir meu colo talvez daqui, sei lá, 2 dias, uma semana. Então, e o que acontece? É muito puro. Ele não está querendo nada em troca. Ele não quer um doce em troca, ele não quer um brinquedo, ele não quer nada em troca. Ele só percebe que você está ali com ele. Aí ele sorri, estende a mão, e esse momento para mim é o momento mais... é o auge, sabe? É aquele momento que eu penso assim, eu tô acertando, eu tô fazendo o correto, eu tô seguindo o caminho certo. E é muito gratificante. Então, acho que de todo o aprendizado para mim é esse. O Miguel faz a gente aprender diariamente o que é o amor verdadeiro, o amor incondicional, aquele que não quer nada em troca. E isso para mim sabe, é tudo que eu podia esperar. Eu não quero mais nada na minha vida, é só isso. Só quero o amor do Miguel e o carinho dele, mais nada. Gostaria de agradecer a você, Paulo, por ter aceitado responder as perguntas, falar um pouquinho da sua vida diária, né, junto com o Miguel, né, para que a gente saiba, né, como é a vida de um pai de autista. Muito obrigada, tá bom? E uma boa noite para você. Olá. Faço parte do curso de fisioterapia da UNP e estou aqui para fazer um trabalho sobre o autismo. Estou aqui com o professor Rafael e com a professora Edileuza e vou fazer algumas perguntas para eles. Qual o papel da sala SRM-NE na escola? O papel da CRM na escola é eliminar barreiras para aquele aluno. Então, a sala de recursos multifuncionais, que trabalhamos o atendimento educacional especializado, pode ser feita em grupo ou também individual no seu contraturno. Trabalhamos atividades pedagógicas, atividades lúdicas, atividades artísticas, como também atividades tecnológicas para cada aluno.
Quais são as maiores dificuldades que vocês encontram para incluir esses alunos no ambiente escolar? Em relação às dificuldades, ela varia de família para família. E a nossa escola tem um apoio incondicional da direção, da coordenação, então isso é algo muito amplo. Tem família que é presente, tem família que não é presente no ambiente escolar. O que você acha que poderia melhorar na escola para que esses alunos se sintam mais confortáveis e mais seguros para virem para a escola e não sofrerem nenhum tipo de preconceito? A escola já desenvolve um trabalho inclusivo, onde busca melhoria juntamente os professores de educação especial, com coordenação, direção e os demais professores, para manter um diálogo com todos os alunos que compõem a escola. Avaliar o aluno antes de incluí-lo em sala é de extrema importância. Dessa forma, devemos planejar e implementar atividades específicas, de acordo com sua evolução, havendo assim maior interação professor-aluno. Na sua visão, qual a maior dificuldade para essa implementação? Em relação às atividades adaptadas, os professores de educação inclusiva estão sempre em diálogo com os professores de matérias específicas. A nossa maior dificuldade é alguns professores para a parte da elaboração daquela atividade. Sabemos que um professor de área ele tem uma dificuldade maior para fazer essas atividades, mas estamos sempre fazendo oficina para uma melhor compreensão deste professor com os alunos NEE. Opinião e pelo seu convívio na escola, como é o comportamento das crianças em relação aos colegas autistas ou com outras deficiências? Em nossa escola nós não temos esse problema. Todos os alunos incluem muito bem os alunos da NEE. Durante seu tempo avaliativo com os alunos, a conduta da sala tradicional, na sua opinião, deveria ser adaptada? Na sala de aula regular, os professores de matéria específica, como a gente já respondeu, eles têm a obrigação e também fazem atividades adaptadas para aquele aluno. Quando a gente fala em atividade tradicional, é uma atividade que ela não tem uma adaptação como tem para o aluno NEE. Você pode citar algum exemplo que você tenha presenciado com seus alunos ou com você própria sobre esse modo de educar, de incluir os alunos do NEE? Na sala de aula regular, presenciamos um diálogo entre professor e aluno visando a melhoria no processo de aprendizagem do aluno NEE. Na opinião de vocês, qual a mensagem que a educação inclusiva reflete na sociedade? O que a educação inclusiva reflete na sociedade é o cuidado daquele aluno, é o amor, é o carinho, não a exclusão, não a separação e não a segregação. Incluir cada aluno. I am so